Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos de apostas esportiva para o dia 24 de fevereiro, a nossa quinta de Clash Bet, a nossa quinta-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E uma dica extra que deixo para vocês é que se você assistir uma boa parte do nosso conteúdo ou do início ao fim, você irá entender o nosso vídeo de uma maneira melhor e assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise de aposta desportiva para hoje, vamos estar iniciando nosso primeiro prognóstico pela Liga Europa. Lembrando que todos esses jogos da Liga Europa são jogos de volta. O jogo de ida já aconteceu na semana anterior. E a nossa primeira análise será no jogo do Lazio vs FC Porto, com início às 14h45. O primeiro jogo, a equipe do FC Porto levou a melhor, venceu aí após estar em desvantagem no placar, foi 2-1 para a equipe do FC Porto. Já em duelos individuais, a equipe da Lazio, em 4 dos últimos 5 jogos, tem saído aí mais que 2,5 gols em seus jogos. Em 8 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do FC Porto é uma equipe que vem a 14 jogos sem saber o que é derrotas. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2,5 gol e também saiu ambos marca. Nos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. O último confronto, como mencionei anteriormente, 2-1 para a equipe do FC Porto. Para essa partida, vamos estar acreditando num duelo de over 1,5. E você que é mais usado pegaria ambas as equipes marcam, probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o jogo do Real Sociedad versus a equipe do RB Leipzig, com início aí às 14h45. Em duelos individuais, a equipe do Leipzig vem de 3 jogos sem saber o que é perder, sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca e também saiu mais que 2,5 gol. Em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. Já nos últimos confrontos, apenas um confronto entre eles, foi 2-2 o primeiro confronto. Para essa partida, a equipe do Real Sociedad vai ter o apoio da sua torcida, mas não tem um favoritismo gigantesco. E o Leipzig também. É um jogo muito parelho entre essas equipes. O primeiro confronto foi muito equilibrado. Para essa partida, vamos estar acreditando na linha de gols. Vamos acreditar aí no jogo de mais de 1,5 gols. E a probabilidade 2-1 jogo. Napoli versus Barcelona, com início às 17 horas. O primeiro duelo foi 1-1. Lembrando que, diferente dos 8 jogos, esse confronto tem muito ao que se falar. Ambas as equipes já se enfrentaram várias vezes pela Liga dos Campeões. E nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca para ambas as equipes. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteios. E a equipe do Napoli sofreu gol nos últimos 5 jogos. O Barcelona vem a 5 jogos sem perder para o Napoli e sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Agora, em duelos individuais, a equipe do Napoli vem a 6 jogos sem saber o que é perder. Nos últimos 3 jogos não sabe o que é vencer. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. Foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca e nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Barcelona é uma equipe que nos últimos 5 jogos não sabe o que é perder. Sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu ambos marca. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteio. É um jogo equilibrado tecnicamente, não tenho dúvida. Tanto é que o primeiro confronto mostrou isso, 1-1. O Barcelona e o Napoli é uma equipe que se enfrentaram bastante pela Liga dos Campeões. O Barcelona, principalmente aí, conseguia sempre chegar nas quartas ou nas finais de Champions, mas as coisas não estão da mesma forma que era antes. O Napoli
não tenho favoritismo, acredito que o Barça também não, acredito no jogo equilibrado. Vamos estar acreditando no jogo de ambas as equipes marcam e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Rangers versus Borussia Dortmund, com início às 17 horas. Primeiro confronto foi 4-2 para a equipe do Rangers. Lembrando que cravamos aqui no canal que a equipe do Rangers não perdia, ia trazer dificuldades para a equipe do Borussia Dortmund, e isso aconteceu. Até acreditamos como uma zebra, ou foi mini zebra aqui no canal, a vitória com o empate da equipe do Rangers. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes ou em duelos individuais, nos últimos 5 jogos da equipe do Rangers não sabe o que é perder. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2.5 gol. Em 4 dos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 10.5 escanteio. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. Já o Borussia Dortmund é uma equipe que nos últimos 10 jogos tem saído aí mais que 2.5 gols em seus jogos. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu ambos marca. Em 6 de 7 menos que 5 cartões. Em 5 de 6 menos que 11 escanteio. Último confronto foi 4-2 para o Rangers. Lembrando, ainda tem mais confronto, que a equipe do Rangers está invicto aí a vários confrontos diante do Borussia Dortmund. Ou seja, é um jogo muito bom para gols, muito bom para gols, não tenho dúvida disso. Ambas as equipes vai propor o seu estilo de jogo. Vamos estar acreditando no jogo de over 2,5. E você que é um pouco ousado, pegaria um ambos marca com facilidade. Probabilidade 3-2 casa. Real Betis versus Zenit, com início às 17 horas. O primeiro confronto foi 3-2 para a equipe do Betis. A equipe do Betis vem numa sequência aí de 4 jogos de 4 vitórias consecutivas. 5 jogos sofreu gol. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2.5 gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca. Em 6 de 8 venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 saiu mais que 10.5 escanteio. Já a equipe do Zenit é uma equipe que sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2.5 gol. E nos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi 3-2 e o anterior 3-0. Então é um jogo para gols novamente. Acredito também que a equipe do Betis não perde essa partida, mas vamos ficar na linha de over 1,5, que é o famoso mais de 1.5 gol. E também acredito num casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Esse jogo do Olympiacos versus Atalanta, resolvi remover aqui da minha lista de opções, porque é um jogo aí que acredito que tudo pode acontecer nesta partida. Continuando, vamos para o jogo do Sporting Braga. Iremos retornar no final do vídeo com esse jogo aqui e também com o jogo do Rangers. Irei voltar com esses jogos aí no decorrer do vídeo. Bom, vamos agora para a Conferência Europeia. O jogo do Bodo Klimt versus Celtic, com início às 14h45. É o seguinte: o que era o favorito não venceu a primeira partida. Inclusive, cravamos aí no canal a vitória do Celtic, porque estava pagando uma odd até razoável. E o Bodo foi lá e surpreendeu, venceu na casa da equipe do Celtic, quebrando uma grande invencibilidade da equipe do Celtic, apesar que o Bodo era uma equipe que empatava bastante quando falava no fator atuar fora de casa. O jogo foi 3-1 para a equipe do Bodo, mas nos últimos duelos individuais dessas equipes, a equipe do Bodo vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, vem a 30 jogos sem saber o que é derrota. Aqui no Brasil, se formos considerar, é quase um turno inteiro aí do Brasileirão Série A, faltando apenas 8 rodadas para acabar os dois turnos, né? Primeiro e segundo turno, que é 38 rodadas. Aqui é 30 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões para a equipe do Bodo Klimt. Já a equipe do Celtic é uma equipe que nos últimos 6 jogos saiu mais que 2.5 gol. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 6 jogos venceu o primeiro tempo e saiu menos que 5 cartões. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 10.5 escanteio. Bom, para essa partida,
Não vamos dar o favoritismo para a equipe do Bodo, apesar que ela não precisa se esforçar muito, como a equipe do Celtic, que está em desvantagem. O Bodo tem o resultado a seu favor, só precisa se retrancar, mas acredito que o Bodo não é uma equipe que joga na retranca, é uma equipe que joga para cima, independente do seu adversário. Então, para essa partida, vamos estar acreditando na linha de gols, um jogo para over 2,5. E você que é mais ousado, eu pegaria um ambos marca com certeza. Probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos para o jogo do PAOK versus Midtjylland, com início às 17 horas. O primeiro confronto foi 1-0 para a equipe do Midtjylland, atuando em casa. E nos últimos duelos entre eles, duelos individuais, a equipe do PAOK em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 6 jogos, menos que 11 escanteios. Já o Midtjylland, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. Bom, para essa partida não tenho dúvida, o PAOK é uma equipe muito forte atuando em seus domínios, não tenho dúvida que vai conseguir reverter o resultado, então vamos acreditar na vitória do PAOK com empate e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para a Copa Libertadores, é a qualificação entre Olímpia do Paraguai versus Atlético Nacional, com início às 21h30. Não temos classificação, é um jogo mata-mata. A equipe do Olímpia é uma equipe que nos últimos 8 jogos aí não sabe o que é perder. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gol e saiu ambos marca. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 6 jogos venceu o primeiro tempo. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Atlético Nacional é uma equipe que nos últimos 4 jogos também não sabe o que é perder. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. E em 5 dos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. Bom, não temos confronto entre eles. A equipe do Olímpia é uma equipe forte, atuando em seus domínios. Enfrenta uma equipe que vem à sessão aí, que é essa equipe do Atlético Nacional. Para essa partida, vamos estar acreditando no jogo de casa com empate. E você que é mais usado, eu pegaria um mais de 0,5 gols. Então, mais de 1,5 gols é a nossa probabilidade segunda. Então, probabilidade final 2-1 casa. Continuando, vamos pegar aqui agora 2 jogos da Copa do Nordeste para encerrar o nosso prognóstico. Copa do Nordeste entre Bahia versus Sampaio Corrêa. Esse jogo tem início às 21h30. A equipe do Bahia na classificação se encontra aí no grupo B. Grupo B. O Bahia é o quarto colocado em 5 jogos disputados, somando 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 7 pontos conquistados até o momento. Já a equipe do Sampaio está no grupo A, em 5 jogos disputados, terceiro colocado, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 8 gols marcados, 6 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Ou seja, a campanha que o Bahia vem fazendo até aqui é um pouco regular ou irregular, pela opinião de alguns. Não era para o Bahia estar na quarta colocação, acredito eu, pelo elenco que poderia ter ou tem. Tudo bem, o Bahia é uma equipe que caiu de divisão, mas é uma equipe que tem um bom investimento financeiro. Então, outras equipes que não têm todo esse investimento, já que o Bahia alguns consideravam como os grandes, quando estava na Série A, não está acontecendo isso aí na Copa do Nordeste, apesar que está na quarta colocação, mas vida que segue para essa partida. Eu acredito no jogo bastante complicado para a equipe do Bahia. Vamos estar acreditando já com a dica bônus, um Sampaio Corrêa com empate ao intervalo. Sampaio Corrêa com empate ao intervalo, probabilidade 1-0 fora. Se acredita como zebra, fica a critério de cada um. Então, essa é a minha opinião. Sport Recife versus Botafogo da Paraíba, com início às 21h30. A equipe do Sport é uma equipe que não consegue vencer, né? Praticamente esquecemos aqui de avaliar os últimos confrontos do Bahia versus Sampaio Corrêa. Tudo bem,
Ambas as equipes nos últimos 7 jogos não saem mais que 3 gols na partida. O Sampaio Corrêa vem a 3 jogos sem saber o que é perder. Vem sem sofrer gols a 3 jogos. Se não me recordo bem, o último jogo que o Sampaio sofreu gol foi contra o Náutico, que perdeu aí 1-0 para a equipe do Náutico. O Bahia, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Mas isso aqui não vai mudar a minha opinião do que falei antes, já que nos últimos 2 confrontos o Bahia tem dificuldades diante do Sampaio Corrêa. Então, voltando para o jogo do Sport versus Botafogo da Paraíba, na classificação, a equipe do Sport Recife se encontra na 4ª colocação, tem apenas 4 jogos disputados, somando 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, 7 pontos conquistados, tem um dos piores ataques da competição, essa equipe do Sport na Copa do Nordeste. Já a equipe do Botafogo da Paraíba é o último colocado do seu grupo, em 4 jogos disputados, com apenas 1 ponto, com apenas 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. 3 gols marcados, 5 gols sofridos. Ambas as equipes não têm ataques suficiente nessa Copa do Nordeste, mas o Sport está com uma leve vantagem, vai jogar em casa, tem tudo para conseguir pontuar. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 3, o Sport vem de 3 vitórias, vem a 4 jogos sem perder para o Botafogo. O Botafogo sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em duelos individuais, o Sport vem a 6 jogos sem saber o que é perder. Nos últimos 4 jogos também não sabe o que é vencer. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais de 4,5 cartões. Já o Botafogo vem a 5 jogos sem saber o que é derrotas. E nos últimos 5 jogos saiu menos que 2,5 gols. Então menos que 3 gols na partida. O último confronto foi 3-1 para a equipe do Sport. Ou seja, o Sport precisa pontuar, tudo bem. Ele tem 2 jogos a menos que os seus concorrentes. Está na 4ª colocação com 7 pontos. Caso consiga vencer os 2 jogos, vai chegar aí a 13 pontos. E pode chegar até a liderança do grupo. Já a equipe do Botafogo, a situação é um pouco mais complicada. É o último colocado, tem 2 jogos a menos, mas se vencer os jogos, também pode brigar na parte de cima da tabela. Chegaria a 11 pontos. Mas para essa partida, vamos estar acreditando na vitória do Sport com empate a nula. O Sport que está muito pressionado aí, o técnico Florencio Florentin, acredito que está pressionado por se tratar de 4 empates consecutivos. O último foi no Clássico das Multidão, diante do Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano, mas antes já tinha vindo de empate diante de Afogados da Engazeira, Caruaru City e etc. Então, probabilidade 2-1 Caça. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos, mas vamos dar um retorno lá em cima como prometido, para tentar avaliar aqui uma boa opção de mini zebra. Lembrando que já deixamos a do Sampaio Corrêa diante do Bahia. A outra seria aqui no jogo que já mencionamos e já analisamos, que é no jogo do Rangers versus Borussia Dortmund. Só iremos votar para dizer que esse jogo é possível acontecer uma zebrinha novamente. A equipe do Rangers é uma equipe forte, tem total condições de vencer novamente a equipe do Borussia Dortmund. Então vamos estar deixando o Rangers com empate como a nossa possível mini zebra, apesar que não é o foco do canal, mas vamos estar deixando aí mais uma vez. E outra que eu particularmente acho que pode acontecer uma zebra, mas um pouco invariável. A equipe do Tiraspol é uma equipe que venceu até o Real Madrid em pleno estádio de Real Madrid. Mas aqui é outra coisa, se trata do Braga. O Braga não tá lá essas coisas, mas pode perder mais uma. Então, em 5 dos últimos 7 jogos, o Braga foi a primeira equipe a sofrer. A equipe do Tiraspol vem a 5 jogos sem perder. Em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. Último confronto, o Tiraspol venceu. Inclusive, deixamos aqui no canal essa vitória aí do Tiraspol. Então, estarei deixando o vídeo aí a qualquer lugar aqui acima no card, para não ficar dúvida que deixamos o Tiraspol aí para vencer. Para essa partida, podemos pegar mais uma vez o Tiraspol aí. Depende de cada um, que zebra é um pouco
uma coisa que pode acontecer e não pode acontecer por se tratar de zebra, né? Então, fica a critério de cada um. É uma boa oportunidade, um fora com empate, ou até mesmo fora com empate com intervalo. É uma zebra que pode ser considerada. Então, as opções de mini ou possível zebra como dica bônus foi a equipe do Rangers, Sampaio Corrêa, e esse aí do Tiraspol é um pouco ousada. Então, vamos agora para os nossos bilhetes pronto, desta vez fixado no final do vídeo. Partiu! Bom, tropa, esse é o nosso primeiro e acredito que o único bilhete pronto seguro de hoje. Vamos estar acreditando em mais de 1,5 gols no jogo do Real Betis versus Zenit. Vamos estar acreditando também no PAOK com empate. E vamos estar acreditando em mais de 2,5 gols no jogo do Bodo Glimt versus Celtic. Com a odd de 2,29, fizemos uma simulação com R$100, dando retorno potenciais de 229,16 centavos. Então, esse é o nosso primeiro bilhete pronto. Agora, se quer uma opção mais avantajada, eu recomendaria vocês apostarem em zebra segura, como deixamos aqui no canal, que seria o Sampaio. Tem o jogo do Wolverhampton, que não comentei aqui no canal, que pode acontecer uma zebra lá. Tem o jogo do Sampaio e tem o jogo do Rangers. Então, outra boa simulação seria você pegar aí um ambos marca no Betis, ambos marcam no Betis, over 2,5 aí no Rangers ou no Bodo Glimt, e pode pegar aí um Rangers com empate. Formaria boa opção, entre outras inúmeras opções que tem disponível. Então, Sampaio para vencer, Rangers para vencer e Wolverhampton para vencer, dá uma odd extremamente avantajada. Então, estarei deixando aí essa zebra fixada no final do vídeo para que vocês possam avaliar melhor. Então, tropa, essas são as dicas. Espero que tenha curtido. Partiu, tropa!